Arquétipo da deusa Têmis, conhecida como a deusa da justiça. Tem sua origem na mitologia grega. Ela é descrita como de bom conselho e é a personificação da ordem, da lei e protetora dos oprimidos. Costumava se sentar ao lado do trono de Zeus para aconselhá-lo. Era filha de Urano, deus do céu, e de Gaia, deusa da terra. Portanto, é filha do espírito e da matéria, uma titã. Considerada a personificação da ordem e dos direitos divinos, retificados pelo costume e pela lei. Conhecida como a guardiã dos juramentos, dos homens e da lei, sendo invocada nos julgamentos diante dos magistrados. Têmis significa lei divina, ao invés de ordenança humana. Literalmente, aquilo que é colocado no lugar, do verbo grego titeme, que significa colocar. Considerada a deusa da justiça, era representada como uma divindade de olhar austero. Não tinha os olhos vendados inicialmente, mas sempre esteve junto da balança que simboliza o equilíbrio e a espada, como o poder. No século XVI, os alemães colocaram uma venda em Têmis para indicar a imparcialidade, a ausência de preconceitos. Para os gregos antigos, ela era originalmente organizadora dos assuntos comuns dos seres humanos, especialmente nas assembleias. Os romanos a chamavam Justitia, e foi a segunda esposa de Zeus. Após este desposar Mentes, e antes de se casar com Hera, com Zeus ela deu à luz a Horas e às Moiras. Era também uma deusa de profecias e, após Gaia, ocupou o trono do oráculo de Delfos, até que Apolo matou a serpente Piton e tomou posse do assento. No Monte Olimpo, possuía duas funções principais. Convocava e dissolvia agora e presidia os banquetes. As moiras ou fatalidades eram três: Cloto, Laquesis e Atropos. Elas fiavam o fio do destino humano e cuidavam para que um destino fosse designado para cada um e que ninguém escapasse dele. Eram consideradas deusas da vida e da morte, e se chamavam Cloto, a que fiava; Laquesis, a que determinava o comprimento do fio, e Atropos, a que cortava em determinado momento. As Horas, também como as irmãs Moiras, formavam uma trindade, Eunomia, Irene e Dique, e representavam a disciplina, a paz e a justiça, na mitologia grega, responsáveis pelo fluxo do tempo e das estações. Entre os atenienses, assumiu novos nomes: Talo, Auxo e Carpo, e qualidades, fazendo respectivamente brotar, crescer e frutificar, e eram representadas como jovens graciosas, carregando flores ou uma planta. Em ambos os grupos, cumpriu tanto o papel de preservadoras do ciclo da vida, quanto do equilíbrio da sociedade. Têmis é hoje a imagem que ilustra as grandes decisões judiciais, e é também a escultura que cumprimenta todos os dias nossos ministros do Supremo Tribunal Federal em Brasília. A obra construída, Estátua da Justiça, por Alfredo Seciati, teve como objetivo adornar o STF, que foi idealizado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. A representação da justiça é um dos meios de se apontar materialmente uma ideia que é abstrata. Por isso, cada um dos elementos colocados nas imagens da deusa Justiça é importante para comunicar o que é a justiça.
A espada significa a força, ou melhor, a possibilidade que a justiça tem de se valer da força para que a lei seja respeitada. O autor Rudolf von Lering disse que a espada sem a balança é a força bruta. A balança sem a espada é a impotência do direito. Uma completa a outra. O verdadeiro estado de direito só pode existir quando a justiça brandir a espada com a mesma habilidade com que manipula a balança. A balança significa o justo, o equilíbrio, a medida. Esse é um dos principais elementos da simbologia da justiça. Há muitas representações que esse elemento é tomado como um todo, ou seja, vê-se a balança e se diz, aí está a justiça. Os pratos iguais da balança de Temis indicam que não há diferenças entre os homens quando se trata de julgar os erros e acertos. Também não há diferença nos prêmios e castigos. Todos recebem o seu quinhão de dor e alegria. Ela foi aceita entre os deuses do Olimpo. Simboliza o destino e as leis eternas, divinas e morais. E é a justiça emanada dos deuses. Assim, nos seus julgamentos não há erro. Ela carrega as tábuas da lei, que desempenham o papel de ordem, união, vida e princípios para a sociedade e para o indivíduo. E é uma balança que equilibra o mundo segundo leis universais, entre o caos e a ordem. A venda nos olhos também é outro elemento fundamental, pois a venda leva a entender que a justiça é imparcial, ou seja, ela não olha para quem dá sua decisão, mas baseia-se no fiel da balança. Portanto, a deusa Temis, por estar de olhos vendados, deve representar a igualdade, o sinônimo de imparcialidade nas decisões dos julgadores, demonstrando o sentimento de verdade, equidade e humanidade, qualidades essas que devem estar acima das emoções humanas. Em nossa Constituição Federal de 1988, podemos observar palavras no artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade e à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Se gostou do vídeo, compartilhe e deixe o seu like.